Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio falaremos sobre a última realização de um governo terrivelmente incompetente. A inflação encerrou o ano passado com uma alta de 10%, quase o triplo do previsto pelo próprio governo, da meta estabelecida pelo Copom. Mas há quem veja nesta realização não exatamente uma manifestação de inépcia. Para alguns, este é o dízimo imposto por Bolsonaro ao povo brasileiro. Falaremos também sobre a pré-campanha do apóstolo Fabrício Queiroz, aquele do escândalo das rachadinhas, estão lembrados? Pois é, ele até gravou um jingle ao lado do leal amigo Jair Messias, seu principal cabo eleitoral. E por falar em eleições, o pato vem aí, já até figurou na capa da revista Veja, aquela que vendeu o engodo do caçador de Marajás Fernando Collor e ensinou os eleitores a votar no tucano Aécio Neves em 2014. Não se esqueçam de apertar o botão confirma, hein? E tem mais, tem muito mais. Tem Silas Malafaia profetizando o massacre dos inocentes com as vacinas e levando um gancho das redes sociais por isso. Tem a Pfizer aderindo ao curandeirismo bolsonarista e tem até mais um iate atribuído ao Lulinha, o filho do ex-presidente Lula. Preparados? Então reforcem a dose de antiácido e retirem os pequenos da sala, porque as cenas a seguir podem ser perturbadoras para certos públicos. O governo tinha a meta de encerrar 2021 com uma inflação de 3,75%, mas algo saiu do controle e encerramos o ano com uma alta de 10%, quase o triplo do previsto e ainda assim difícil de acreditar. No meu carrinho de compras, a inflação parece ter tido um impacto muito maior. Em carta ao Ministério da Economia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, culpou a conjuntura internacional. De fato, a maioria dos países registrou uma alta na inflação no último ano, mas o Brasil teve o terceiro pior desempenho das 20 maiores economias do mundo. Campos Neto também culpou a crise hídrica e a alta do dólar. Só se esqueceu de mencionar que o governo Bolsonaro se recusou a fazer racionamento de energia elétrica, o que poderia ter atenuado o impacto da crise, e que o valor do câmbio depende das decisões do Ministério da Economia e do próprio BC. Convenientemente, ele também se esqueceu de colocar na conta a política de preços da Petrobras, que passou a reajustar o valor dos combustíveis automaticamente, conforme a variação deles no mercado internacional. Na última quarta-feira 12, por exemplo, houve um novo aumento de 4,85% na gasolina e de 8% no diesel. Como nós dependemos muito do transporte rodoviário, é natural que a elevação do custo do frete impacte no preço da maioria dos produtos que consumimos. Incompetência? Bem, existe uma explicação alternativa. Para muitos, Bolsonaro estava apenas ensinando o povo a pagar o dízimo. E como todos sabem, o nosso supremo líder é, para essas pessoas, muito mais do que um político. É um mito, um homem santo, o representante de Deus na Terra. Não por acaso, Bolsonaro vive cercado de líderes religiosos, mas um deles, em particular, sofreu um revés nesta semana. O Twitter deletou 11 publicações do pastor Silas Malafaia. As postagens traziam dados falsos sobre a vacinação e comparavam a imunização de crianças a um infanticídio. A cena do massacre dos inocentes, determinada pelo rei Herodes, não me parece uma mera coincidência.
O YouTube também removeu um vídeo no qual o pastor repetia as mesmas mentiras. E Malafaia ficou furioso, chamou os seus censores de fundamentalistas. É isso mesmo. Fundamentalista é quem remove fake news das redes sociais e não quem compara uma vacina aprovada por agências regulatórias do mundo inteiro a um infanticídio. Povo abençoado do Brasil, vacina para criança de 5, 6, 7, 8 anos? Esses caras querem cometer infanticídio. Bem, Malafaia deve saber do que fala. Tem um canal de comunicação especial com um homem lá de cima. Daqui a pouco saberemos se ele é um verdadeiro Messias ou um falso profeta do apocalipse bolsonarista. Afinal, a imunização infantil já começou em todo o país. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. O trolhado de Bolsonaro também sofreu um revés nesta semana. O Twitter suspendeu por completo a conta de Luciano Hang, dono das lojas Havan, por violação das regras da plataforma. Em comunicado, o empresário disse que a suspensão se deu após o compartilhamento de um vídeo que questionava a vacinação das crianças. Chato, não? Ao cabo, o Twitter reativou a conta de Luciano Hang no sábado 15. O perfil ficou 3 dias fora do ar. Bem, sejamos francos. Se as grandes empresas de tecnologia quisessem mesmo entrar de cabeça na luta contra as fake news, nós sabemos muito bem quem mereceria uma suspensão dessas, não? Qual é a acusação contra mim? Que fake news eu tenho praticado aqui nas minhas mídias sociais? Não existe. Me banir das redes sociais é jogar fora das 4 linhas. Então, eu só posso dizer isso. Enquanto isso, a campanha eleitoral começa a tomar corpo. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, acusado de coletar parte dos salários de servidores da Assembleia Legislativa do Rio para o clã familiar, parece interessado em seguir carreira política. Ele até gravou um jingle ao lado do seu principal cabo eleitoral, Jair Messias Bolsonaro. Vou te mostrar que ninguém faz minha cabeça. Eu sou brasileiro e é Bolsonaro na cabeça. Eu quero que o PT vá com os urubu visitar o seu guru lá na cadeia. Vá aonde já se viu um cara da cadeia governar nosso Brasil. Quero que o PT... Bem, o ex-presidente sempre se mostrou um bom amigo. Ops, eu falei ex-presidente? Perdoe-me pelo ato falho. Pode acontecer com qualquer um. Quando se fala em PT, o Lula tem falado abertamente, nós estamos conversando aqui agora, mas com o Lula presidente podemos não mais conversar. Você como repórter e eu como ex-presidente. Eu como ex-presidente. Eu como ex-presidente. O ex-juiz Sérgio Moro também entrou de cabeça na campanha, embalado pela mídia amiga. Mas vai ser difícil, muito difícil, empurrar esse pato para a população. Reparem só a desenvoltura do candidato, rijo como uma pedra. Pessoal, a campanha nem começou. Gente, se eu fosse resumir 2021, eu diria o seguinte: o ex-presidente deu uma entrevista na qual ele disse que eu e a Lava Jato, que nós prejudicamos a Petrobras e o país. E lembram-se do programa da semana passada, quando eu falei que estavam dizendo por aí que a Pfizer havia comprado uma fábrica de desfibriladores na Bahia? O boato dizia que as pessoas vacinadas estavam sofrendo ataques cardíacos e a farmacêutica pretendia lucrar 2 vezes, uma com a vacina, outra com o choque elétrico. Pois é, e nesta semana a Pfizer voltou a ser alvo de uma nova cascata. Segundo
um dos mentirosos de plantão, o laboratório finalmente reconheceu a sua derrota e cedeu à verdade bolsonarista. Está até lançando uma nova medicação contra a Covid à base de ivermectina. E adivinhem só qual é o nome desse milagroso remédio? Pfizermectina. Quanto talento desperdiçado na área de marketing, não é mesmo? O ex-presidente Lula também voltou a ser vítima de fake news nesta semana. De acordo com a indústria da mentira, ele foi flagrado a bordo deste enorme iate no litoral fluminense, em Angra dos Reis. E quer saber o nome da embarcação? Lula-Lu, olha só, um iate avaliado em 7 milhões de reais, ou 18 milhões, dependendo da versão que circula. E sabem quem seria o dono? Fábio Luiz Lula da Silva, o filho do ex-presidente. Primeiro, é preciso ter muita imaginação ou miopia para cravar que este homem aí é o ex-presidente Lula. Segundo, que Fábio Luiz, o Lulinha, já é alvo de fake news para lá de manjadas. Já disseram por aí que ele é o dono da fazenda onde está instalada a Exalc, a Escola de Agricultura da USP em Piracicaba. Falaram também que ele era dono de um jatinho e até que ele tinha uma Ferrari de ouro. Imagine só a potência do motor para arrastar todo esse peso a 300 km por hora. Por fim, existe de fato uma embarcação chamada Lula-Lu, mas ela opera entre o centro histórico de Salvador e a praia do Morro de São Paulo. É uma embarcação de passageiros e está a mais de 800 milhas náuticas de Angra dos Reis. Nenhuma relação com o ex-presidente. Mesmo após a cascata ter sido desmentida, Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente e primeiro vereador federal, compartilhou o boato em suas redes sociais para o delírio dos fanáticos de plantão. Mas claro que ele é inocente, deve ter publicado isso por distração, sem saber que era um boato, não é mesmo? E do Canadá vem uma história que até parece cascata, mas é 100% verdadeira. O governo da província de Quebec decidiu proibir a venda de maconha e de bebidas alcoólicas para as pessoas não vacinadas. E não é que isso fez disparar a procura pelos imunizantes, aumentou em mais de 300%. Isso tudo antes mesmo de a restrição começar a valer a partir da próxima terça-feira, dia 18. Já imaginou se a moda pega aqui no Brasil? Bem, vale lembrar que o governo do Canadá liberou o uso recreativo da maconha há alguns anos. Bem, no programa da semana passada sobre o camarão bolchevique que derrubou o mito, nós recebemos mais de 650 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. O Mergirl afirma: até queria assistir o vídeo, mas a narração me deu diarreia. Então corre para o banheiro, meu caro, e volte aqui quando estiver constipado ou devidamente acomodado no trono. O José acrescenta: kkkk, essa é a esquerda mais fresca de todos os tempos. Prestem bem atenção na narração desse babaca, até parece um desequilibrado mental. É muita idiotice para um jirico só. Ixi, eu acho que ele tá bravo porque não deu tempo de chegar ao banheiro. Desculpe, meu caro, eu não sabia do poder laxativo de minha voz. De toda forma, eu agradeço pelo seu equilibrado comentário. Já o Luiz protesta: nossa, arruma a narrativa para tudo o que está acontecendo. Como muitas pessoas, só abre a boca para criticar, não dá nenhuma solução.
Todos os políticos vão para o melhor hospital, só critico o Bolsonaro. Bem, a solução, meu caro, está nas urnas. Pode ocorrer em outubro. E cá entre nós, não fui eu que fui eleito prometendo acabar com a mamata, foi? E o Francis debocha. A teta secou, vermes. Vão nos aguentar por muitos anos. E o que eu mais gostei foram os emojis. Reparem só. Tem fantasminha, diabinho, pistola de plástico, bandeira do Brasil e até uma estátua da Havan. Bem, eu fico lisonjeado de saber que estou cultivando um público infantil e vou deixar em agradecimento a minha resposta em emojis. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e, claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis, uma delas deve caber no seu bolso. Um forte abraço e até a próxima semana.